Muito bom, gente. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo salário de contribuição, parcelas excluídas. Então, vamos encerrar essa parte agora nesse encontro, né? E depois a gente já vai começar a estudar como outros tipos de segurados contribuem para a Previdência. Vai começar a ver o segurado individual, facultativo, especial, tá bom? Bom, mas ainda nessa parcela, nós temos o quê? Entre as parcelas excluídas, que o item 27, indenização prevista no 477, parágrafo 8º da CLT, que é o prazo que possui o empregador para pagar as verbas rescisórias. Então, a gente costuma falar, olha, verba rescisória, 10 dias para pagar. Então, você mandado embora, mas quero discutir depois hora extra. Você pode discutir outras coisas, mas a verba rescisória, férias, tem que pagar num prazo de 10 dias a contar da data da demissão. Aí, se eu não fizer, tem que pagar uma indenização. Sobre essa indenização, pelo seu caráter indenizatório, também não incide contribuição previdenciária. Que mais? Também tem coisas muito mais específicas, que é ajuda de custo devido ao aeronauta em face de transferência provisória ou permanente. Previsão específica na legislação que rege a atividade do aeronauta, 5929 de 73, também dá para a gente imaginar, né, caríssimos? Porque ele está sempre lá, atacar, ele é um tipo de atividade que você pode ter aquele cotidiano que tem qualquer trabalhador de uma certa rotina de horários, em que você sabe que à noite você vai estar lá com a sua família, que você vai poder encontrar um amigo para comer uma pizza, não existe muito essa realidade. Então, evidentemente, essa ajuda de custo tem uma natureza indenizatória. Você perde o convívio com a família, tem algumas despesas extras que acaba você tendo que ter, por mais que, claro, a companhia de avião pague o hotel, as refeições, mas às vezes você quer tomar um café, você não está na sua casa para tomar um café. Então, são realidades, você tem uma ajuda de custo prevista para essas transferências, seja a provisória, que é o mais comum, ou a permanente também. Nessa hipótese, sobre essa verba não incide contribuição previdenciária. Depois nós temos o quê? A indenização, também a indenização da CLT, prevista no 479 da CLT. No artigo 479 da CLT, o que é isso? Tem alguns contratos de trabalho que são por prazo determinado. Então, nem todos os contratos, normalmente na trabalhista começa com 90 dias de experiência e a partir daí o contrato se torna um contrato por prazo indeterminado. Mas existem também aqueles contratos que já nascem com as suas limitações previstas na legislação trabalhista, já nascem com prazo determinado. Então, tudo bem, num acordo entre as partes, o empregado já sabe, por exemplo, que vai ficar um ano com aquele emprego, então ele já mais ou menos ele fala, bom, eu vou poder pagar esse financiamento, ele já tem meio garantido na cabeça dele e no seu planejamento financeiro um ano de empresa. Título de exemplo. Se esse contrato, se o empregador demite o empregado antes do final do contrato, ele tem que pagar metade do valor que faltava. Então, por exemplo, faz de conta que o contrato por prazo determinado era de 12 meses. E ele mandou embora no 8º mês. Então, trabalhou 8 meses e demitiu o empregado, faltavam 4 meses. Então, ele vai ter que pagar 50%, metade, do valor que faltava. Ou seja, vai ter que pagar o valor correspondente a 2 meses de trabalho. Sobre esse valor, vamos dizer que ele ganhasse R$3.000 por mês. Nessa situação, iria receber a título de indenização R$6.000. Sobre esses 6.000, não incide contribuição previdenciária, ok? Indenização que substitui a reintegração do empregado estável. Então, às vezes, por exemplo, uma empregada que estava grávida, ela é mandada embora. Aí vai na justiça e a justiça, o poder judiciário, o trabalhista, determina que haja a reintegração dessa empregada. Isso é muito comum. Mas, às vezes, por uma questão, ela tem estabilidade de 5 meses, pode ser um cipeiro, pode ser o acidente do trabalho, às vezes por uma questão de interesse da própria empresa e do empregador, não há interesse da empresa. Já pôs outra pessoa para trabalhar no lugar dela, não vai ter local para que aquela senhora volte ou aquele trabalhador retorne, o ambiente de trabalho não vai ser bom. Muitas vezes as empresas fazem o quê, gente? Tranquilo, as empresas vêm e indenizam. Tá bom, então ela fala, olha, você não precisa vir,
a gente indeniza, indenização em substituição à reintegração, se for uma empregada, por exemplo, gestante, né, que estava grávida quando foi demitida, paga os 5 meses de salário dela, acabou. Sobre essa verba, também é considerada de natureza indenizatória. Não é tecnicamente salário, porque ela nem trabalhou. Então, por essa razão, não incide contribuição previdenciária. A indenização por transferência do empregado nos termos do 470 da CLT. A CLT tem uma série de verbas de natureza indenizatória. Então, na verdade, gente, essas verbas que nós estamos estudando, claro que tem um olhar do que cai, basicamente, o concurso de técnico do TRF, que é aquele olhar da lei. Mas, os senhores já notaram que essas hipóteses são meramente exemplificativas. Essas valem, mas tem outras também, porque todas as verbas que você receber do empregador, chame como chamar, que não tenha natureza salarial, ela não tem autorização constitucional para quê? Para ter incidência de contribuição. Porque lá atrás, você vai recordar, umas 3 ou 4 encontros atrás, nós vimos que o artigo 195 da Constituição só prevê incidência de contribuição previdenciária sobre verba de natureza salarial, sobre salário e remuneração. Então, prolabore pode? Pode. Uma remuneração de um autônomo pode? Não tem problema. O salário de uma pessoa pode? Pode. O salário do autônomo, o salário do avulso, do empregado doméstico. Agora, indenização? Não. Ou algumas verbas que claramente não são contraprestação pelo trabalho. Então, essas, mesmo que se não tiverem previstas aqui, que a gente está estudando, também sobre elas não haveria possibilidade de incidência. Bom, então, existe também, entre as várias indenizações, como nós falávamos, uma delas é a prevista no 470 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que corresponde a despesas de mudança pagas em parcela única. Quando a empresa ela vai se mudar para uma outra localidade, o empregado vai ter que ir junto. Então tem uma despesa, vai ter a despesa de mudança, ela paga é vista a uma previsão de parcela única. Claro que não tem natureza salarial, porque é só uma indenização para você pagar o caminhão, para pagar toda despesa decorrente da transferência do empregado e às vezes sua família para uma outra localidade. Que mais? Indenização por empregado estável na hipótese de extinção da empresa. Está prevista aí no 497. O que é isso, gente? Às vezes você tem estabilidade e a empresa vai fechar. Bom, não adianta você ter estabilidade numa empresa que vai fechar, você, na prática vai ter que ser mandado embora, não tem outra possibilidade. Nesse caso, existem previsão de indenizações previstas na CLT e que também, por ser de natureza indenizatória, sobre elas não incide a contribuição previdenciária. Por fim, das verbas previstas no artigo 98, parágrafo 9º da 8.212, alimentação, transporte e habitação cedida pela empresa, face de prestação de serviços pelo empregado em local distante de sua residência ou canteiro de obras. Perfeito. Então, isso aqui é muito comum na construção civil. Às vezes, você vai fazer uma obra perdida, uma obra de grande porte no interiorzão do Brasil. Você não tem trabalhadores naquela região, às vezes sequer aquela região é povoada, ou trabalhadores habilitados, né, para aquela função. Então, você leva os trabalhadores para lá. Eles vão ter que ter o quê? Eles vão ter que ter o local, a residência, né, vão ter que ter o alojamento e também, claro, alimentação, porque não podem voltar para casa, e o transporte para chegar até lá. Tudo isso daqui, gente, naturalmente, não dá para falar que isso tem natureza salarial. Ah, não, você está morando, está morando longe da sua família, longe da sua casa, está morando lá porque não tem opção. Você está se alimentando, bom, estou me alimentando porque não tem como voltar para casa para comer. Você está tendo transporte, é o mínimo, né? A gente vai lá, a gente vai ficar num lugar inóspito, sem transporte. Então, tudo isso, naturalmente, é instrumento, tem natureza instrumental, razão pela qual sobre ele não incide contribuição previdenciária. Bom, aqui a gente encerrou o olhar, né, do 28, parágrafo 9º, mas você ficou bem claro, verbas de natureza indenizatória, instrumental, ou em algum caso, hipótese de isenção, era salarial, podia até ser tributado, mas nesse caso o legislador falou não, eu prefiro excluí-lo porque eu quero incentivar os empregadores a conceder essa verba. Perfeito.
Em todas essas hipóteses não incide contribuição previdenciária. Então, o salário de contribuição é o salário da pessoa menos essa verba, ok? Que mais? Aqui a gente só vai pegar um pouco um dispositivo da CLT que está correlacionado a esse tema e que se aplica, embora, claro, a CLT tenha uma aplicação mais direta com a questão trabalhista, mas esse 457 ele se aplica aqui nesse tema que nós estamos falando e, no fundo, ele esclarece. É o 457 já com a redação dada pela reforma trabalhista. Ele fala o seguinte: as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, como nós já falamos em outra oportunidade, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo, trabalhista ou, que nos interessa, previdenciário. Então, aquilo que a gente já estudou, ajuda de custo, auxílio alimentação, não pode ser em dinheiro, né? Diárias para viagem está excluído, prêmios e abonos, nada disso integra a remuneração do empregado. Não se incorporam ao contrato de trabalho, para várias questões ligadas a trabalhista, né, reflexos, etc., e não constituem base de incidência, não são base de cálculo, estão excluídos da base de cálculo do salário de contribuição, do regime geral de previdência, da contribuição para o regime geral de previdência social. Então, aquilo que nós já falamos está explícito também na legislação trabalhista 457, parágrafo 2º. Aqui no próximo, gente, é interessante o parágrafo 4º, que ele explica um pouco melhor, principalmente essa questão dos prêmios, né? Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, não necessariamente dinheiro, né? Serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, claro, quando eu estou falando de prêmio, em primeiro lugar, ele tem esse aspecto de liberalidade. Claro, porque não tem previsão de prêmio na legislação trabalhista como uma obrigação. É diferente de outras verbas, 13º para o empregado. 13º para o empregado não é liberalidade, tem previsão na lei. Férias para o empregado, liberalidade. Não é liberalidade, consta na lei também. Prêmios já é liberalidade. Você pode ter empresa que concede o prêmio, pode ter empresa que não concede o prêmio, não tem problema nenhum, certo? Então, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador, e é interessante, tanto não é salário, que pode ser, não precisa ser necessariamente receber em dinheiro. Salário, claro, ele tem essa natureza pecuniária como regra. Aqui você pode receber bens, serviços, pode ser um troféu, né? Pode ser uma viagem, pode ser outras coisas. Ou ainda valor em dinheiro. A empregado ou a grupo de empregados, que às vezes quem atinge a meta é um setor, né? Mas o principal do prêmio é que haja esse conceito de meta. Sem esse conceito de meta, eu não estou falando em prêmios. Bom, e aqui a gente encerrou a forma como o segurado empregado e avulso contribui para a Previdência Social. Vimos também o doméstico, mas o doméstico, basicamente, o salário de contribuição dele é o salário consignado na carteira de trabalho, se for o caso, acrescido de horas extras. Bom, e o segurado individual? O Marco, que é mesmo segurado individual? O segurado individual é o autônomo, é o empresário que recebe prolabore, ele é o síndico de prédio que recebe direto ou indiretamente uma remuneração, é o cooperado de cooperativas de trabalho e produção, o médico residente, o religioso, todos esses são tecnicamente segurados individuais. O MEI, né, microempreendedor individual, Uber, etc. Bom, como que ele contribui? Tem 4 formas de contribuir. A primeira delas, a gente vai chamar de regra geral, consiste em uma contribuição correspondente a 20% sobre o salário de contribuição. O salário de contribuição é sempre a base de cálculo da contribuição. 20% é a alíquota básica, regra geral. Sobre o salário de contribuição, que pode variar de mês para mês, respeitado o piso e o teto da Previdência. Então, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, um autônomo que presta serviço a
a entidades beneficentes. Então, aqui, por exemplo, ele vai pagar 20% do que receber, porque a entidade beneficente ela é isenta, ou para ser mais técnico, imune do recolhimento de contribuição. Então, aí ele tem que pagar uma alíquota maior, os autônomos, né? O religioso, um padre, um pastor, um rabino, também a entidade religiosa não paga a parte de contribuição previdenciária, a parte patronal, parte da empresa. Então, o religioso paga 20%, sei lá, sobre o que ele receber a título de ajuda de custo. Lá, R$3.000, um padre recebe a título de ajuda de custo, 20% de 3.000. Há autônomos que prestam serviço a entidades beneficentes e o produtor rural pessoa física. Esse também, esse contribui, em regra, ele pode contribuir, não necessariamente, hoje ele pode contribuir sobre a folha, mas ele pode contribuir também sobre apenas quando vender a sua produção rural. Nessa hipótese, ele paga 20% sobre o salário de contribuição também, que pode variar de mês para mês o salário de contribuição, respeitado o piso e o teto. Então, nessa hipótese, daí não tem jeito, vai ter que contribuir com 20% mesmo. Por exemplo, também um autônomo que presta serviço para uma pessoa física, a gente vai ver que ele pode até pagar 11% se quiser, mas ele vai poder pagar, se ele quiser receber, claro, uma aposentadoria maior, 20% sobre a totalidade dos recebimentos que ele teve naquele mês. Então, sei lá, um mês pode ser R$4.000, outro mês 5, outro mês 2, isso não importa a totalidade. Isso corresponde aos 20%, é a regra geral do segurado individual. Claro que tem outras hipóteses ainda de contribuição do segurado individual, que são, aliás, as que mais caem, mas essas a gente vai deixar para o próximo encontro. Até lá!